Hoje nós vamos conversar sobre a gestão do tempo e as suas atividades críticas. A nossa agenda 6 é a dimensão gerencial tempo, talvez uma das mais importantes que a gente tenha no nosso processo, ok? Bom, ela é uma das componentes, uma das integrações que fazem a composição de um projeto e é nela em que nós vamos trabalhar um tempo maior na nossa etapa de planejamento. É onde nós vamos jogar um pouco mais de esforço. Ela tem o nome tempo, mas ela também, além de trabalhar a questão de começo, meio e fim, de tempo, de duração do projeto, ela vai trabalhar bastante os recursos que serão utilizados nesse projeto. Isso vai facilitar o que vem à frente, nas próximas etapas. Quando nós vamos trabalhar custo, tudo aquilo que foi preparado nessa atividade vai ser utilizado lá à frente, ok? Como eu ressaltei, como ela tem uma importância bastante grande, nós vamos dividir ela em duas etapas, nessa e na próxima aula. Na primeira agora, hoje nós vamos trabalhar a definição das atividades, ou seja, o que é que vai ser feito, como elas vão ser feitas, quando cada uma delas vai ser feita, o tempo de duração de cada uma e desenvolver o cronograma e controlar o cronograma ficam para a nossa próxima aula, ok? Nós temos falado bastante de processos de gerenciamento do projeto e processos orientado ao produto. A dimensão tempo abrange bastante os dois. Ela vai nos ajudar bastante a controlar o projeto na questão de o que está acontecendo e quando está acontecendo, principalmente nas atividades e no processo que vocês vão ver na próxima aula, com o gráfico de Gantt, histograma, PERT, CPM, e nesse momento, bastante orientado ao produto, como nós vamos fazer o detalhamento das atividades, dizer o que vai acontecer em cada momento, então ela vai ajudar bastante na construção do nosso produto. Por que nós nos preocupamos tanto com a questão tempo? Vamos imaginar o seguinte, o projeto que você está trabalhando, ele tem por objetivo lançar um novo produto no mercado, lançar uma nova marca. Quanto antes nós conseguirmos colocar essa marca à disposição dos nossos clientes, antes nós vamos estar tendo o retorno do investimento que foi feito. Então, você tem aí a importância de lançar o produto mais rapidamente no mercado, lançar o serviço mais rapidamente ao mercado. Se você está fazendo uma alteração de uma estrutura organizacional, mudando alguma coisa dentro de uma organização, você vai ter toda uma questão de tempo em relação ao quando começa e quando termina. A questão da expectativa das pessoas, dos envolvidos. Quanto antes isso for feito, melhor. Então, controlar o tempo sempre será algo bastante importante. Atualmente, ela está dividida em 6 etapas. O gerenciamento de tempo vai trabalhar a definição das atividades, sequenciar essas atividades, estimar essas atividades e vamos trabalhar a duração. O desenvolvimento do cronograma e controle, como eu disse, vai para a nossa próxima situação. Okay? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Definir as atividades. O processo de definição dessas atividades, eu tenho lá como objetivo um projeto final, está lá na minha frente. Vou construir uma casa, vou seguir no exemplo das aulas anteriores. Vou construir uma casa. Quais as atividades que eu tenho que fazer para começar a construir essa casa? Bom, eu preciso de uma série de autorizações nos órgãos públicos, eu preciso dos desenhos, das plantas, dos croquis daquilo que vai ser construído, eu preciso começar a parte mais física, a construção das fundações, das paredes. Então, cada uma desses momentos nós vamos chamar de uma atividade. Então, o que nós estaremos fazendo é decompor daquela parte casa para atividades que vão, ao serem somadas, construir uma casa. Nós vamos chamar isso de decomposição. Essa decomposição, ela tem um modelo bastante utilizado, que é a EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto, ela vai partir do projeto final, como vocês veem
na figura, projeto é a casa a ser construída, e cada uma dessas atividades ela vai representar um bloco de, vamos chamar, situações a serem realizadas. Vamos pegar como um exemplo uma atividade de documentação da casa. Eu preciso ir à prefeitura e retirar o alvará de construção, eu preciso ir aos órgãos públicos e retirar as minhas autorizações. Eu preciso ter os desenhos dessa casa. Então isso seria uma atividade. Se eu somar cada um desses momentos, eu vou ter a minha atividade documentação pronta. Da mesma maneira que eu vou ter uma outra, que nós poderíamos chamar de construção, em que eu vou ter que fazer a fundação, as paredes, a laje, o telhado. Cada uma dessas seria uma das atividades. Ao somar todas as atividades realizadas, eu vou ter o projeto final. Então eu detalho ela, eu decomponho de cima para baixo, ou seja, olhando a casa eu vou decompor em pedaços, e a hora que eu somo de baixo para cima eu vou ter como resultado o nosso produto final. Muito bem, o sequenciamento de atividades é uma coisa bastante lógica. Continuando no exemplo da construção de uma residência, eu não posso começar a construir as paredes sem antes ter feito as fundações. Eu não posso nem começar a iniciar a construir uma casa sem ter feito antes a questão da documentação. Senão posso ser barrado por uma organização pública, uma entidade pública, prefeitura, etc. Então, eu tenho que seguir uma série de passos e eles têm que ser sequenciais. Então, eu vou pegar aquelas atividades que eu detalhei lá atrás, naquele momento anterior, e vou dividi-las em etapas e vou colocá-las numa ordem lógica. Então eu vou fazer a fundação, vou fazer as paredes, vou fazer a cobertura, e aí você vai trabalhando cada uma dessas atividades. O importante, cada uma dessas atividades vai utilizar recursos. Ao fazer esse sequenciamento, ao fazer esse direcionamento, você vai poder saber o que vai utilizar em cada uma delas, que é uma das próximas etapas. Para que essas atividades fiquem mais claras, mais visíveis para nós, existem alguns formulários. Eu estou apresentando aqui para vocês um dos mais simples, dividido em 4 colunas: atividade, descrição, duração e precedência. Vamos explicar cada uma delas bem rapidinho. Atividade. Você vai fazer uma numeração sequencial daquilo que está sendo feito. Pode ser numérica, pode ser alfabética, isso daí vai ficar a critério da equipe do projeto, como é que ele vai sequenciar. Poderíamos usar 001, primeira atividade, né? Atividade 001, descrição, obter licenças. E aí, duração, né? Seria a descrição. Duração, quanto tempo isso demora? Por uma questão de analogia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de dar tempo às atividades daqui a pouquinho. Por uma questão de analogia, você vai saber quanto tempo dura entre o processo de entregar na prefeitura a documentação e obter a licença para começar a construir. Importante, se um projeto você começa com a questão de duração, com a questão de tempo, com uma medida, com uma unidade, vamos dizer, dia, você vai seguir no seu projeto por inteiro com dia. Não dá para trabalhar uma atividade com dia, outra com mês e outra com hora. A unidade de tempo tem que ser a mesma. A precedência, você vai marcar qual é a atividade que tem que ser feita antes. Então, se eu vou construir uma parede, eu preciso que tenha sido feito anteriormente a fundação daquela parede. Se eu vou colocar a tubulação numa parede, eu preciso que a parede tenha sido feita antes. Então, a parede precede a tubulação, da mesma maneira que a fundação precede a parede. Isso são as atividades de precedência, ok? Nós não costumamos dar para as atividades nomes que se assemelhem ou nomes iguais. Nós costumamos dar nomes bem diferentes entre si. Aquela atividade que é principal, nós chamamos de atividade pai. E ela vai ter os seus, vamos brincar e dizer que você vai ter seus filhos. Eu não posso ter um mesmo filho com vários pais. Eu não posso ter uma mesma atividade vinculada a várias outras. Isso não vai dar um bom resultado.
Porque numa questão técnica, cada atividade terá um responsável e esse responsável vai ter que responder futuramente. Então não é adequado que ele tenha vários pais. Uma vez feita a listagem das atividades, nós vamos colocá-las em sequência. O primeiro dos diagramas, o primeiro visual que nós temos é o diagrama de precedência. Nós ainda não estamos nesse diagrama preocupados com a questão tempo. Nós só estaremos colocando as atividades de uma maneira lógica. Então, fazendo uma leitura desse exemplo que está para vocês aí na tela, as atividades A e D não têm relação entre si e por isso começam ao mesmo tempo. A atividade B depende da atividade A. Então, o que isso quer dizer para mim? Que a atividade B só pode começar quando a A estiver pronta. Então, quando nós olhamos para a atividade C, vocês veem que ela tem interferência da atividade B de bola e D de dado. Então, a atividade C, para começar, precisa que as atividades B e D estejam prontas. Então, a B e a D são precedentes à atividade C. E aí você vai fazer esse diagrama montando com todas as atividades do seu projeto. Futuramente, quando nós estivermos falando do diagrama PERT e do diagrama CPM, nós vamos colocar nesse diagrama de precedência a questão tempo, a duração em tempo de cada uma dessas atividades. Próximo passo, um passo bastante importante, um passo que demanda das equipes um tempo e um esforço muito grande, é a estimativa dos recursos da atividade. Voltando para o nosso exemplo, eu preciso fazer a fundação da casa. O que é que eu vou usar para fazer a fundação dessa casa? Eu vou contratar um trator para fazer a abertura das fundações? Eu vou abrir isso manualmente? Se eu for contratar um trator, o recurso do trator terá que ser previsto. Se eu for fazer isso manualmente, eu vou precisar das ferramentas e das pessoas. É nesse momento que nós vamos cotar e vamos orçar o que vai ser utilizado. Então, quanto eu vou utilizar de pessoas, quanto eu vou usar de cimento, areia, pedra, quanto eu vou usar de cada um dos diversos recursos. Nesse momento, eu não me preocupo com a questão custo, isso é numa próxima etapa. Mas é bastante importante que se faça um detalhamento muito bem feito em relação ao que vai ser utilizado. Quanto melhor for esse detalhamento, melhor será o nosso orçamento futuramente. Quanto mais falhas ocorrerem aqui, mais falhas vão ocorrer lá futuramente. E lembrem-se, nós estamos ainda no momento de planejamento. Se você não fizer um bom planejamento agora, as falhas vão aparecer lá na frente no momento de execução. E isso não é muito adequado. Para que façamos uma boa estimativa desses recursos, para que façamos um bom levantamento desses recursos, o PMBOK sugere para nós algumas ferramentas. Por exemplo, opiniões especializadas. Questionar outras pessoas que já trabalharam com esse tipo de projeto para esse tipo de situação. Então, quanto tempo vai levar para abrir, metro quadrado construído, quanto se consome de material, quanto que eu uso de fiação, isso tudo tem revisões, tem previsões. Vocês podem questionar a pessoas já especializadas no assunto. Uma outra situação bastante importante é analisar as alternativas que nós temos de materiais e equipamentos disponíveis dentro da organização. O que é que eu tenho lá que eu posso contar no projeto? Feito o levantamento, eu vou poder saber o que eu vou poder utilizar. Softwares de gerenciamento de projetos. Um dos mais falados é o MS Project da Microsoft. Esse software prevê, ele ajuda a que nós façamos esse tipo de previsão. Isso vai nos ajudar a ter uma outra estimativa, sim, que nós chamamos de bottom-up, de baixo para cima. Imaginem o seguinte, para cada uma das atividades nós vamos ter um levantamento da necessidade, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, da necessidade de recursos financeiros. Nós poderíamos ter aqui necessidade de recursos materiais, necessidade de recursos humanos, profissionais envolvidos. Vocês poderiam fazer isso para vários modelos.
Digamos que aqui é somente o recurso financeiro, e se vocês observarem, ao somarmos todas essas atividades de baixo para cima, por isso a seta vermelha, bottom up, de baixo para cima, nós vamos ter o custo total do nosso projeto. Então, nesse momento do planejamento, eu vou chegar para aquele que me requisitou o projeto, para o proprietário do projeto, para um dos principais interessados, e vou apresentar para ele, olha, nossa necessidade de recursos é essa, nossa necessidade financeira é essa. Aí nós podemos ter a seguinte situação: o valor financeiro orçado não é o suficiente, ele não tem esse dinheiro todo. Então, em alguns casos, acontece o que nós chamamos de top-down, ou seja, ele nos dá o limite de custo total a ser envolvido e nós vamos adaptar esses valores às diversas atividades. Vamos voltar àquela nossa balança lá do início das aulas, que equilibravam tempo, custo, qualidade e o escopo. Nós vamos alterar todas essas atividades porque ele está mudando a questão custo. Ao mexer num, lembrem-se, mexe em todos os outros, ok? Nós vamos ter que estimar a duração das atividades. Quanto tempo cada atividade vai demorar? É importante porque a somatória dos tempos de cada uma das atividades, e usando aquele diagrama de precedência como uma base para um cálculo futuro, quanto tempo o nosso projeto vai durar em dias, meses, às vezes até alguns projetos envolvem anos, mas normalmente são em dias. Quantos dias ele vai durar? Lembrem-se, começo, meio e fim. Nós estaremos dizendo quando começamos e quando terminamos. Técnicas, algumas ferramentas para definição. Nós podemos usar opinião especializada, novamente vamos consultar especialistas. Estimativas análogas, ou seja, em situações anteriores. Lembra que algumas vezes eu referi ao que nós chamamos de lições aprendidas? Lá nós vamos ter, olha, normalmente para fazer tal atividade demora tanto tempo. Então é uma estimativa análoga. Análise de tempo e uma mais simples, que é a estimativa dos 3 pontos. Essa estimativa dos 3 pontos leva em consideração 3 variáveis. Para que eu chegue no tempo estimado, eu vou usar um tempo otimista, um tempo mais provável, que é o nosso TM, e um tempo pessimista. E ao dividir por 6, nós estamos dando aquilo ali, a questão de uma média ponderada. Vejam, se eu tenho muita confiança no meu tempo médio, no meu tempo mais provável, eu vou dividir por 4. Se de repente eu sei que eu tenho uma possibilidade de ter um tempo mais otimista, eu posso mudar as variáveis de forma a dar mais valor para uma ou para outra, mas sempre dividindo por 6. Essa é uma técnica, costuma funcionar, e é importante que nessa duração das atividades vocês tenham como base o seguinte: não procurem colocar nelas tempos maiores do que o necessário. Usem, sejam realistas. Não coloquem, vamos assim, dá para fazer em um dia, vamos colocar 2, dá para fazer em 2 dias, vamos colocar 3. No final, se você somar todos esses tempos extras, nós vamos estar prolongando o tempo de duração do projeto. E pode não ser isso que o nosso contratante, o nosso proprietário quer que aconteça, ok? Espero vocês na próxima aula. Façam suas atividades.